Bom dia, amados. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos, para junto meditarmos na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 9, a partir do verso 14 ao verso de número 17. Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17. Diz assim: Então vieram os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, em que o noivo lhe for tirado, nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe com o vestido e faz maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, e o vinho e os odres se estragam. Põe-se, pelo contrário, vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém, Senhor. Pai, obrigado por a Tua palavra, obrigado por esse dia que o Senhor separou para nós. Obrigado, Senhor, porque é nesse dia que nós glorificamos o Teu nome. Pedimos que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, que a palavra seja para edificar, confortar e glorificar o Teu nome, e que venha transformar o nosso coração. Nós agradecemos pelo que já fez até aqui e pelo que há de continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que esteve aqui em nosso último encontro, você se lembra que nós falamos e meditamos sobre a vocação de Mateus. E nesse dia, nós aprendemos sobre 3 experiências do discipulado. Nós vimos que através da chamada de Mateus, nós aprendemos como um discípulo tem uma ruptura com o passado, aprendemos como o discípulo, ele sofre a incompreensão, e aprendemos como o discípulo exerce misericórdia. Esse texto aqui, ele é uma continuação histórica do texto anterior. Apesar dele parecer separado, ele está dentro do mesmo contexto. Ou seja, aquele contexto onde Mateus se converte, prepara um grande banquete e convida Jesus e os seus discípulos. Mas quando Jesus está nesse jantar, primeiro ele recebe a crítica dos fariseus. E depois ele vai receber uma pergunta dos discípulos de João. Então isso mostra para a gente que aquele jantar chamou a atenção não somente dos fariseus, mas também dos discípulos de João, que naquele tempo representavam um grupo religioso de muita influência na Palestina. Se nós pudermos ver a história do João e seus discípulos, nós vamos ver que eles exerceram grande influência. Foi João que começou a preparar o caminho das boas novas. E muitos dos seus discípulos ouviram o que João disse acerca de Jesus e alguns seguiram, mas outros não. Se você quiser saber mais um pouco sobre isso, você vai ver lá em Atos 19, que a história entre os discípulos de João e a igreja, ela não começa aqui nem termina aqui, ela vai continuar. E ela vai mostrar para a gente que há uma ruptura, há uma separação entre esses discípulos, tanto os de João como o cristianismo. Lá em Atos, capítulo 19, se não me falha a memória, você vai ver como 12 discípulos de João chegaram-se a Paulo e Paulo pergunta: conheceis o Espírito Santo? Eles disseram assim: nem sequer ouvimos da existência de tal Espírito. Ou seja, os discípulos de João, que não seguiram a Cristo, se desviaram tanto do propósito do cristianismo, que houve uma ruptura tão grande que eles não conheciam as doutrinas principais. E o único caso de rebatismo na Bíblia, se é que se pode chamar de rebatismo, foi o caso que eles receberam o batismo de João, mas estavam tão estranhos e alheios às doutrinas cristãs, que quando eles ouviram falar do cristianismo, Paulo teve que batizá-los novamente, agora em nome de Jesus, não mais no batismo de João, mas no batismo cristão. E a história dessa ruptura não estava lá em Atos, mas está aqui e na parte do Evangelho, onde muitos deles, ao invés de seguir o testemunho que João havia dado quando Jesus apareceu a Israel, ao contrário disso, não seguiram a Jesus e permaneceram seguindo a João.
Nesse texto que nós lemos, João já estava preso. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, lá em Mateus 4:12, você vai ver que Jesus, ele quando ouve que João está preso, ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, e ali começa o seu ministério. A prisão de João também vai arrefecer o testemunho que ele vinha procedendo em Israel. Então Jesus vai caminhar cada vez mais sozinho, e os discípulos de João que não seguiram a Cristo vão fazer o seu próprio caminho, e os dois vão se desviar. E esse texto aqui, ele vai nos dar mais 3 lições sobre o discipulado. É uma continuidade para que nós possamos continuar aprendendo sobre a vida do discípulo. E que lições são essas? A primeira delas, nossa vida, a vida do discípulo, deve sempre girar, gravitar em torno da revelação de Deus. O que significa isso na prática? Sempre que eu tenho uma demanda, uma questão que eu preciso resolver para a minha vida, eu vou ter que buscar essa resposta na revelação. Como é que isso é apresentado aqui? Houve uma questão, uma polêmica. A pergunta dos discípulos de João era: por que nós e os fariseus jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Havia aqui uma contenda, uma polêmica, uma doutrina diferente entre fariseus, discípulos de João, e uma doutrina diferente ensinada por Cristo. Sempre que essas polêmicas acontecerem, o discípulo deve buscar na revelação a resposta para que possa seguir. Sem a revelação, nós vamos ficar perdidos e vamos provavelmente cair em doutrinas feitas pelos homens. E é essa pergunta, é essa atitude que nós vamos fazer o texto. O que é o jejum? Quando isso começou? Por que eu devo jejuar? Que jejum era esse que os discípulos de João, que os fariseus faziam e queria que os discípulos de Jesus também os acompanhassem? Bom, para entender isso, mais uma vez eu tenho que voltar na antiga aliança. Quando Deus entregou a lei a Moisés, no Monte Sinai, ele instituiu algumas festas e alguns dias sagrados. 3 festas anuais e alguns dias sagrados que antecediam ou estavam entre essas festas. As festas anuais, originalmente, se chamavam pães asmos, primícias e cega, ou colheitas. Depois essas festas vão alterar um pouco o nome, mas a festa dos pães asmos, passava-se 7 dias, começava pela Páscoa, que era um dos dias sagrados, separados por Deus. Eram 7 dias. Era no primeiro mês do calendário religioso de Israel. Depois da Páscoa vinham as primícias, que eram os primeiros frutos da terra. Mais tarde, essa festa das primícias foi se chamar Pentecoste. Acredito que como Pentecoste todos nós conheçamos. Por que Pentecoste? Porque ela era 49 dias após o sábado, que fechava a festa dos pães asmos. Então ali você fechava com uma festa onde anunciava Deus, o provedor de Israel. Tudo que vinha da terra, toda a provisão para que houvesse vida em Israel era tributada a Deus. Então havia um feriado, uma festa nacional para reconhecer isso a Deus. Depois da festa das primícias, vem a festa da colheita, ou seja, a festa onde o povo parava para agradecer a Deus por toda a produção que aconteceu na nação. Mais tarde, essa festa da colheita vai se chamar tenda ou tabernáculos, que eu acho que é o nome que a maioria das pessoas conhecem. No 7º mês, onde acontecia a festa de tabernáculos, Deus tinha separado alguns dias sagrados. O primeiro era o dia das trombetas, onde havia uma santa convocação, um descanso solene, preparando o povo para o que ia acontecer ao dia 10 desse mês. Que dia era esse? O dia da expiação, ou Yom Kippur. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 16. É nesse dia sagrado que tem a origem do jejum. O jejum que Deus instituiu para a nação de Israel. Levítico capítulo 16, verso 29. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia faceai expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Será sábado de descanso para vós, afligirei as vossas almas, é estatuto perpétuo.
Aonde está a palavra afligirei as vossas almas, é a expressão que vai fundar e instituir o jejum nas Escrituras. A partir dessa data, todo Israel, ao dia 10 do 7º mês, ele deveria fazer jejum para poder participar desse feriado e assim conseguir o objetivo primordial, o propósito. Qual era? Perdão de todos os seus pecados. Havia um dia sagrado que Deus separou para que toda a nação pudesse ser perdoada por Deus. Esse dia era chamado Yom Kippur. E essa festividade, ela era muito laboriosa, principalmente para o sumo sacerdote. Para que o sumo sacerdote pudesse oficializar esse dia, ele começava a sua preparação 7 dias antes, onde ele ficava praticamente isolado. Ele tinha que se afastar de qualquer coisa que pudesse contaminá-lo ou deixar impuro, seja fisicamente, seja mentalmente. Ele não podia estar atormentado com outras coisas na cabeça, porque se ele entrasse para oferecer o sacrifício diante de Deus, e Deus não o aceitasse, ele morria. É diferente de agora que uma pessoa pode se dizer cristã, pode se dizer um líder religioso, pode estar na frente de uma igreja ou de qualquer outro lugar pregando, e nada vai acontecer. Naquele tempo, se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, e ele não fosse aceito por Deus, ele morria naquela hora. Tanto que ele entrava com uma pequena corda amarrada no seu tornozelo, porque se ele não saísse e morresse, ele era puxado. Nesse dia, depois dessa preparação, ele tinha que entrar 4 vezes no Santo dos Santos. A primeira, ele levava um incensário de ouro e vários incensos para oferecer diante do Senhor. Depois ele saía de costas, porque ele não podia dar as costas, ele saía andando assim, porque ele não podia dar as costas para o Santo dos Santos. Aí depois ele voltava com o sangue que tinha sido oferecido pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos outros sacerdotes. Aspergia sobre o altar, sobre a arca, sobre a aliança, da arca da aliança. Depois voltava, saía. Entrava de novo, dessa vez com o sangue do cordeiro que foi oferecido por toda a nação. Depois ele saía novamente, sempre trocando de roupa e com lavagens cerimoniais, e voltava para recolher tudo que ele usou para fazer esse rito diante de Deus. Então, se nesse momento ele não fosse aceito, ele poderia morrer. E se a vida do sacerdote nesse momento exigia purificação, da nação também. O povo, ele tinha que estar em espírito de contrição, arrependimento, e mostrava isso por meio do jejum. O jejum era a forma como que o povo se apresentava nesse dia para receber de Deus a purificação dos pecados depois de tudo isso que era feito dentro do tabernáculo. Aqui uma diferenciação, isso não é simplesmente um dia de perdão. Perdão, você comete uma falta, vai até a pessoa com quem você cometeu, pede o perdão, ela pode te perdoar ou não. Aqui, para que o perdão fizesse efeito, tinha que ter a morte de um animal. Por isso é que a Bíblia vai dizer que sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, expiação se diferencia de perdão, porque na expiação eu preciso fazer um ritual religioso, onde o sangue é derramado para que o ofertante possa receber o perdão. E aqueles que estão sendo ali diante de Deus como ofertante, precisava estar em arrependimento, em contrição e em jejum. Então, afligir as suas almas significa jejuar. A partir desse momento histórico, o jejum, ele está dentro de um contexto onde há arrependimento para perdão de pecados. É nesse contexto que o jejum, ele é criado por Deus e deveria ser mantido na nação. Com o tempo, o jejum ele vai sair do dia da expiação e vai começar a ser praticado em outras ocasiões de Israel, porém de forma semelhante ainda. Vai lá em Juízes, por exemplo, no capítulo 20. Juízes capítulo 20, versículo 26. Ora, então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e vindo a Betel choraram, e estiveram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Mais um exemplo. Aqui havia uma guerra na nação, e como eles queriam uma vitória, o que eles fizeram? Se purificaram.
ofereceram sacrifícios, chorar e praticar o quê? O jejum. Então o jejum está dentro de que contexto? Mesmo fora do dia da expiação, onde eu quero obter de Deus purificação, perdão de pecados, para que Deus possa ser comigo e eu possa vencer aos meus inimigos. A mesma coisa vai acontecer em 1 Samuel capítulo 7. Vai mais um pouquinho à frente. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Então disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentre si os Baalaíns, as astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Mispa, e eu orarei por vós. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E o Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Samuel aqui está funcionando como um sacerdote. Eli tinha perdido a função sacerdotal porque apostatou, e então outra linhagem de sacerdote ia emergir em Israel, e Samuel nesse momento aqui, além de profeta, juiz, estava funcionando como sacerdote. E nesse dia, para que Deus fosse com o povo e livrasse o povo da mão dos filisteus, o que eles tinham que fazer? Purificação. Não era o dia da expiação, mas o que foi feito aqui? Foi jejum, oração, holocausto, sacrifícios, todo aquele ritual para que Deus perdoasse o povo e então desse vitórias a eles sobre os filisteus. A mesma coisa vai acontecer lá no livro de Ester, quando o povo estava no cativeiro. Vai lá em Ester capítulo 4. Ester capítulo 4, versículo de número 16. Ester capítulo 4, verso de número 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Ester lhe tinha ordenado. Ester aqui era uma rainha, e ela estava tentando interceder pelo seu povo. Se Ester fracassasse, o povo poderia ser exterminado e dizimado. O que eles fizeram? Mais uma vez apregoaram um jejum. Qual a função disso? Purificação, arrependimento, contrição. Objetivo? Socorro divino diante dos seus adversários. Então nós vemos que o jejum ele é instituído por Deus, dentro de um contexto específico, visando a um propósito específico de purificação. Mas cedo, com o passar do tempo, esse propósito ele começa a ser desvirtuado. E aqui nós aprendemos a segunda lição do discipulado. Qual é a primeira? Qualquer demanda, qualquer questão, eu vou na revelação buscar a orientação de Deus sobre aquele ponto. Qual é a segunda? Uma doutrina, ainda que seja dita por Deus, pura e santa, ao longo do tempo, ela pode sofrer alterações e desvios. É isso que vai começar a acontecer agora. Olha como é que Israel começou a usar o jejum. Vai lá em Isaías 58. Veja como, a partir de uma doutrina entregue por Deus, que tinha um contexto correto, começa a ser desvirtuado. Isaías 58, versos 3, 4 e 5. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para se ouvir a sua voz no alto. É este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça para o junco, e estenda-se debaixo de si pano de saco e cinzas? É este o tipo de jejum
aprazível ao Senhor? O jejum era para quê? O que nós aprendemos? Contrição, purificação, arrependimento. O que Israel começou a fazer? Jejuar para sucesso nos negócios. Jejuar para as vossas empresas. Olha que contrassenso. Se você aprendeu o que era o Yom Kippur, era descanso solene. E em todos os textos que eu mostrei para os irmãos, eles pararam o dia e naquele dia de contrição, eles pararam com tudo para mostrar seu arrependimento diante de Deus. Agora eles não param, eles querem jejuar e continuar nos seus negócios. Ou seja, eles pegam o que Deus trouxe como algo espiritual e transformam em algo para benefício próprio. Não satisfeitos em jejuar para benefício próprio, eles ainda utilizavam isso para explorar trabalhadores. É como se fosse assim: eu não posso trabalhar sábado, mas eu vou pagar você para você trabalhar para mim, produzir aquilo que eu deixei de produzir. É explorar o próximo, usando aquilo que Deus instituiu para uma outra coisa e para um fim específico. Não só isso, jejuaram para contendas, debates e para ferir com punho iníquo. Veja como uma doutrina santa e pura, ao longo do tempo, ela foi se desviando completamente e foi sendo usado para fins iníquos e inapropriados. Vou te dar um exemplo bíblico, vai lá em 1 Reis, veja o que é isso, como é que isso se dava na prática. 1 Reis capítulo 21. Vou ler para vocês só o verso 9 e 10. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunharem contra ele, dizendo que blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Esse texto aqui, não sei se é muito conhecido para os irmãos, mas Nabote tinha uma vinha. Acabe queria esta vinha. Ele oferece dinheiro, mas como era uma herança de família que vinha passando de geração em geração, você não podia demarcar as terras, porque aquilo era a possessão de Deus para o seu povo. Ele recusa. Então Acabe entra em tristeza. Jezabel vê aquilo e pergunta para ele: você realmente reina sobre esse povo? Pode deixar que eu vou te dar essa vinha. E ela, em nome do rei, escreve cartas para forjar por falsas testemunhas que Nabote tinha blasfemado contra o Senhor e contra o rei. E diante da blasfêmia, a pena era a morte. Então ela mata um sangue inocente para entregar a vinha a Acabe. Mas o que ela teve que fazer para dar legitimidade àquele julgamento? Apregoar um jejum. Usaram o jejum como uma cortina de fumaça para dar seriedade, credibilidade, legitimidade ao que ela queria fazer. É isso que é jejuar para punho iníquo. É quando eu uso uma doutrina de Deus para impor a minha vontade. É quando eu começo a pegar as coisas espirituais que Deus fez para um propósito e usá-lo para outro. É quando eu pego o jejum que era para contrição e arrependimento e resolvo usar o jejum para conseguir vitória sobre os meus inimigos, como se fosse uma boa cumba ou uma má cumba, um feitiço, aonde eu possa jejuar e o mal, a justiça de Deus, vir sobre o próximo. É como se eu pudesse manipular a divindade como era feito no paganismo. O que é o paganismo em sua essência? É oferecer presentes à divindade para que ela seja propícia para mim e faça o que eu quero. O nosso Deus jamais se prestaria para isso. Ele jamais se prestaria a receber um jejum para fazer a minha vontade. Ele jamais se prestaria a receber algo das minhas mãos para fazer o que eu quero. Senão Deus seria eu, não ele. E Israel começou a entrar nesse caminho, se desviando no jejum aprazível do Senhor, que era completamente contrário. Nesse mesmo texto aqui tem uma situação que mostra esse contraste. Olha quando o jejum é feito errado, com punho iníquo, e olha como ele é feito da maneira certa. Versículo de 26
até o 29. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora de sua possessão, diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de sacos e jejuou, dormia em sacos e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos o trarei sobre a sua casa. Veja o contraste. Quando eu leio esse texto, eu fico às vezes perplexo, diante de todos os crimes que Acabe tinha cometido contra Deus e contra o seu povo. Quando ele se arrependeu verdadeiramente, mostrou isso e se humilhou diante de Deus, Deus suspendeu o juízo. E o juízo só voltou sobre a casa de Israel, porque a sua descendência voltou para os pecados que ele tinha abandonado. Se a descendência dele andasse no caminho do Senhor, Deus não traria aquela sentença, aquele julgamento que determinou sobre a casa de Acabe. Agora pensem, meus irmãos, se o arrependimento com o jejum pôde suspender um juízo determinado por Deus, o que fará o sangue de Cristo sobre as nossas vidas? Veja o nível de purificação que nós temos. Não há sentença, não há pecado ou culpa que fique sobre nós. Agora, quando o povo se desvia do propósito, Deus não ouve mais o seu clamor. Vai lá em Jeremias 14. Esse texto de Isaías já mostra que Deus não estava mais ouvindo. Mas o povo continuou na iniquidade, desviando-se do seu caminho. Jeremias 14, verso 11 e 12. Disse mais o Senhor: não rogueis mais por esse povo. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Antes eu consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Se eu uso as coisas de Deus para o meu benefício próprio ou de forma distorcida, Deus não mais ouve a nossa voz. Há um rompimento, ergue-se uma barreira chamada pecado, e só o arrependimento verdadeiro pode botar essa barreira abaixo. A consequência disso, exílio. Deus perdeu a paciência com o povo, a sua longanimidade acabou e levou todos para o cativeiro. Depois da destruição de Jerusalém e depois dos 70 anos de exílio, Israel vai estabelecer mais 4 jejuns na nação. Vai lá em Zacarias. Zacarias capítulo 8, versículo 18 e 19. De novo veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º e o jejum do 10º mês será para a casa de José gozo e alegria, festas alegres. Portanto, amai a verdade e a paz. Depois do cativeiro, Israel institui mais 4 jejuns na nação. Parece algo muito espiritual, só que Deus não mandou fazer isso. Ou seja, o jejum, mais uma vez, ele vai sair do propósito. Qual era o propósito? Contrição, perdão, purificação. E vai fazer parte de agora o quê? Memoriais. Ele vai colocar o jejum, Israel vai usar o jejum para se recordar de todo o passado, de tudo que trouxe a ruína do povo e os levou para o cativeiro. Esses jejuns aqui instituídos nesses meses, eles vão representar, cada um deles, uma tragédia do povo. Para você entender qual tragédia está se referindo, volta lá em 2 Reis. No último capítulo, 2 Reis, capítulo 25.
Verso 3: aos 9 do quarto mês, a cidade se via apertada e não havia fome, não havia pão na terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite. E a cidade foi capturada. Resumindo aqui, o jejum do quarto mês, eles levantaram, era um memorial pelo mês, pelo dia em que a cidade foi tomada. Depois, se você continuar, no versículo 8 tem: no quinto mês, do 7º dia, do 10º ano, veio Nebuzaradã, capitão do servo de Babilônia, queimou a casa do Senhor e a casa do rei. O jejum do quinto mês, que era no 7º dia, era um memorial referente ao dia em que os babilônios queimaram e destruíram o templo do Senhor. O jejum do 7º, está lá no verso 25, é o assassinato de Gedalias. Porém, no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, descendente real, e 10 homens com eles, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e caldeus que estavam com ele em Mispa. Então, o jejum do 7º mês era pelo assassinato de Gedalias. E do 10º mês, é o que tem aqui no versículo 1 desse capítulo. No reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e acamparam-se diante da cidade, e levantaram-se trincheiras. Era um jejum que falava do mês onde Jerusalém foi sitiada. Diante de tanta tragédia, o que o jejum passou a significar? Lamento, dor, tristeza. A partir de então, toda vez que alguém estava em jejum em Israel, havia dor, tristeza, lamento, porque sempre se referiam a causas de tragédia na nação. Agora voltamos lá para onde Jesus estava. Como é que Jesus respondeu aos discípulos de João? Ele traz a imagem aqui de um casamento. Jesus responde que não podem jejuar o noivo enquanto o noivo está com ele. Aliás, os convidados do noivo enquanto o noivo está com eles. Agora, quem é o noivo? Vai lá em João capítulo 3. Veja como Jesus foi sábio e respondeu aos discípulos através das palavras do próprio João. João capítulo 3, versículo 20, a partir do 27. O homem só pode receber o que foi dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a sua voz. Esta alegria agora está completa em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja que Jesus vai responder aos discípulos de João com o testemunho do próprio João. Quem é o noivo? O Messias. Quem é o amigo do noivo? João e os apóstolos. E aqui nós vamos começar a aprender a terceira lição do discipulado. A primeira, a vida do discípulo gravita em torno da revelação de Deus, para saber o que Deus diz sobre aquilo. A segunda, qualquer doutrina que chega até nós, mesmo que tenha sido dada por Deus, por um processo histórico, ela pode se desviar. E a terceira, Jesus é o centro de referência da humanidade e de toda a cristandade por todas as épocas. E é a Ele que nós temos que recorrer, sempre para ouvir a sua voz e saber a verdade. Jesus aqui, Ele não dá aquilo que nós chamamos às vezes de um fora, mas Ele explica a essência novamente da sua missão e a graça que estava por vir sobre toda a nação. Veja que Ele se colocando com o noivo, Ele colocou o amigo do noivo como João Batista e todos os apóstolos. Ele traz uma visão de casamento na mente dos seus ouvintes. Em Israel, quando havia um casamento, havia uma preparação. As festas de casamento normalmente duravam 7 dias, como as festas religiosas. Não era apenas um dia, mas durava-se mais.
Não tinha, os noivos, depois do casamento, não partiam para uma lua de mel, mas eles consumavam o casamento e voltavam para a festa. Então, nesse dia que antecedia o casamento, que começariam as festas, o noivo, ele ia com os seus amigos à casa da noiva, buscar a noiva na casa de seu pai e formar uma procissão da casa da noiva até onde seria o casamento. E quem organizava essa procissão e se alegrava com o noivo, era justamente os amigos do noivo. Quando chegava para a festa, aí vinham os demais convidados. Então a expressão aqui, amigos, filhos, convidados para o casamento, vem de uma expressão grega que, se traduzindo, seria os filhos dos noivos. Era uma expressão idiomática que significava os filhos das bodas, aqueles que vão participar das bodas, do casamento. E durante esse dia de casamento, nem os filhos dos noivos, os padrinhos, aqueles que organizavam e se alegravam com o noivo, como os demais convidados, poderiam jejuar. Era fora de propósito, era fora de princípio. E ao mesmo tempo, a vinda do Messias era apresentada como este noivo que vinha para se casar com o seu povo. Então, se Jesus ensinasse ou permitisse um jejum como o que os discípulos dos fariseus praticavam e os discípulos de João, ele estaria negando-se a si mesmo. Ele estaria dizendo: eu não sou o Messias e nós temos que continuar tristes esperando que o Messias verdadeiro venha. Vejam que em nenhum momento o debate aqui se deu sobre Yom Kippur. Veja que Jesus em nenhum momento faz alusão ao Yom Kippur, nem os discípulos de João. A discussão aqui não era o que foi instituído por Deus na lei, mas eram doutrinas humanas que se distorceram ao longo do tempo e agora eram praticadas pelos fariseus e pelos discípulos de João. E a distorção das doutrinas ao longo do tempo, elas vêm muitas vezes para atrapalhar do que para unir. Assim como o jejum, ele foi distorcido e apresentou várias versões durante o tempo. Veja o que a cristandade fez, por exemplo, com o batismo. Você hoje, ao longo da história, teve até morte por causa do batismo. Os anabatistas foram afogados no rio Danúbio, porque batizavam por imersão. Assassinatos. Olha, só eu conheço batismo por ablução, que é aquele que você pega uma toalhinha, joga em cima da testa da pessoa que está enferma e fala a fórmula baptismal. Você molha o paninho com água, espreme em cima da testa do enfermo, dizendo: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efusão ou afusão, conhecem? É aquele que aparece nos filmes. Alguém entra na água, no rio, a pessoa pega a água e joga na cabeça. Aspersão era o que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação. Ele pegava o sangue do animal e aspergia no Santo dos Santos. Imersão, que é o significado da palavra. Então você afunda a pessoa. Jesus só deixou o batismo. Veja o que nós fizemos. Eu poderia multiplicar isso aqui por várias... Dízimo. Olha quanta confusão por causa de dízimo, por causa de oferta, organização de igreja. Veja como ao longo do tempo, as doutrinas que Jesus deixou de forma pura, simples, sagrada, que é para que o homem tenha vida, começa a trazer dissensão, facção, discórdia, morte, exclusão e escândalo. Então, qual é a lição que isso nos passa? Que Deus tem para nós o Evangelho, da forma como Ele deixou. E nesse Evangelho é que nós devemos permanecer. A visão que Jesus coloca do noivo com a noiva, Ele está mostrando para o seu povo: olha, eu estou aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é nele que nós devemos prosseguir. Se nós sairmos dele, entramos no risco de seguir doutrinas de homens. Agora, Jesus ele vai completar isso com um termo muito interessante. Ele vai fazer um ensinamento pelo contraste. O que é um ensinamento pelo contraste? É quando eu pego duas coisas completamente diferentes entre si e mostro que as duas não podem conviver juntas. Ele usa a figura do pano novo com o vestido velho e do vinho novo com odres velhos. A palavra ali traduzida como pano novo
na verdade, ela significa um pano não encolhido. É uma expressão grega que fala pano não encolhido. O que significa isso? Quando você pegava um pano que nunca foi usado e você lavava esse pano pela primeira vez, ele sofria um processo de encolhimento. E aí ele podia desfiar ou até mesmo rasgar. Então, quando você pegava esse pano novo, que nunca foi usado, e botava numa veste já antiga, que já tinha passado por esse processo, na primeira lavagem daquela roupa, o pano podia encolher, esgarçar ou rasgar. Então, ele inutilizava a vestimenta inteira, porque ele fazia uma ruptura maior. A mesma coisa é a visão do vinho novo com o odre velho. O vinho novo, ele podia sofrer fermentação e se expandir. O odre velho não tinha mais capacidade elástica, então ele não ia expandir. O que ia acontecer? Ele ia se romper, e você ia perder os dois. Muitos pensam que Jesus aqui, que é um confronto entre lei e graça. Se fosse lei e graça, o debate seria sobre Yom Kippur. Não tinha nada a ver com a lei de Deus. Estava aqui em voga as doutrinas humanas criadas pelas autoridades religiosas, das quais Jesus não poderia aceitar. Então, o confronto aqui é que aonde entra a verdade do Evangelho, as falsas doutrinas se diluem. A mentira se desfaz. Não tem como conviver as duas. O pano novo, o vinho novo, é a verdade de Deus. O vinho velho, o odre velho, o vestido velho, são as doutrinas humanas. E aonde a verdade de Deus entra? As doutrinas falsas, seja filosóficas, científicas, religiosas, elas se diluem. E Jesus, ele mostra isso trazendo para si a responsabilidade de que é Ele que está autenticando essa verdade. É Ele que está autenticando isso na nossa vida e na vida dos discípulos. Toda vez que eu me desvio dessa porta apertada, desse caminho estreito, eu posso entrar nas doutrinas de homens e falsas doutrinas e me tornar um religioso. Abre sua Bíblia lá em Lucas, capítulo... Eu só lembro o capítulo depois que eu acho na minha Bíblia. O dia que essa Bíblia se perdeu, eu não prego mais. Lucas 18, versículo 9. Disse Jesus esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Qual era a justiça do cobrador? Do fariseu? Dízimo e jejum. Veja que Jesus falou uma parábola que mostrava exatamente o motivo pelo qual os fariseus jejuavam: justiça própria, ostentação espiritual. O que é uma ostentação? É quando eu quero me exibir, é quando eu quero me colocar acima do próximo, e normalmente está guardando ali vaidade, soberba, jactâncias do coração. Eu posso ter uma ostentação material, para que todos achem que eu sou vitorioso, então eu poderia me exibir com todos os bens e riquezas dessa terra, como homem rico. Eu posso ter ostentações de vaidade, querer me colocar acima de todos, porque eu sou ou me acho mais belo do que todos. Eu posso ter ostentações espirituais. Eu posso ter ostentações onde eu acho que a minha pobreza é uma virtude de humildade, e assim me colocar acima dos outros. Posso ter ostentações espirituais como o jejum, para que todos me vejam jejuando e achem que eu sou mais santo, mais espiritual do que os demais. Era esse tipo de jejum que Jesus repreendia e disse aos seus discípulos: quando jejuares, lava o teu rosto, para que ninguém saiba que está em jejum. Porque Jesus jamais poderia autenticar um jejum que fosse ostentação. Porque era 2 vezes por semana. Em tese, pelos rabinos, Moisés subiu numa segunda-feira para receber a lei, ficou 40 dias no monte, voltou 40 dias depois, era uma quinta. Então eles jejuavam em honra, em memória a essa lei.
Aonde que o jejum é memorial? Nunca foi. Como é que Jesus poderia abençoar um jejum como esse? Parece espiritual, mas eram doutrinas de homens. Veja, amados, eu quero insistir num texto com os irmãos que eu li na semana passada. Vai lá em Gálatas capítulo 1, para a gente finalizar. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não há outro. Mas se algum de vós, alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já anunciamos, seja anátema. Assim já vô-lo dissemos, agora novamente vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amados, eu faço um desafio para os irmãos, leiam os 4 evangelhos. Leia os 4 evangelhos, agora olha para os representantes daqueles do mundo cristão, catolicismo romano, ortodoxos gregos e protestantismo. Você vai ver a diferença gritante entre o que Jesus ensinou e aqueles que detêm os rótulos de cristão. E muitas vezes você não vai quase encontrar o que está na Bíblia, você vai encontrar um montão de construções humanas, de doutrinas desviantes, de filosofias, que nada tem a ver com o evangelho que Jesus ensinou. E isso vai perdurar até o fim. Então, nós como discípulos, nós devemos identificar essas coisas e permanecer sempre no evangelho que foi entregue por Jesus e pelos apóstolos. Porque fazendo assim, nós vamos estar na porta apertada, no caminho estreito. E essas questões, esses debates, essas polêmicas, tolas e inúteis, não vão nos enganar nem desviar do nosso alvo, que é a salvação, que é o caminho que Jesus propôs para nós. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa palavra que Ele nos concedeu. Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez na nossa vida e ainda está fazendo e ainda há de fazer. Sabemos que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E nessa boa obra, Pai, nós precisamos estar atentos e buscando a Ti de todo o nosso coração. Assim como um dia o Senhor se opôs a algo que parecia espiritual, a algo que parecia uma doutrina bíblica, mas que eram construções humanas, que criavam debates, porfias, dissensões e facções. Nós vivemos num mundo que diariamente tenta desviar a Tua verdade da nossa vida. E nós pedimos a Ti a sabedoria dos céus, a sabedoria do Espírito Santo, para que possamos discernir essas coisas e afastá-las por completo da nossa vida. Pois o Teu desejo é que possamos viver de forma digna da vocação a que fomos chamados. É viver da simplicidade da palavra, sendo guiados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Continua, Senhor, abençoando a nossa vida, abençoando esta igreja e as demais igrejas que se chamam pelo Teu nome. As igrejas, Senhor, que estão em todos os lugares da terra. Aqueles que têm o Teu Espírito, aqueles que o Senhor selou e guardou para a vida eterna, não importando em que país, em que lugar estejam agora. Mas que esses, Senhor, os Teus santos, estejam guardados de todo engano e possam perseverar na verdade, conforme o Senhor deixou no Evangelho. E repreende, Senhor, toda mentira, todo sofisma, todas as falsas doutrinas que vêm para nos desviar e enganar o nosso caminho. Te agradecemos e Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.